ok? Agora, o padrão do comércio. Vamos ver qual é esse outro pilar aí da economia internacional. Os economistas não podem discutir os efeitos do comércio internacional ou recomendar mudanças nas políticas governamentais dirigidas ao comércio com alguma confiança, a menos que eles saibam que sua teoria é boa o suficiente para explicar o comércio internacional que é observado na realidade. Então, os economistas, eles não podem discutir os efeitos ou recomendar mudanças, digamos, de um regramento de importação e exportação, a menos que eles saibam que a teoria explique a realidade. Como resultado, tentativas para explicar o padrão de comércio internacional, portanto, quem vende o que para quem, tem sido uma preocupação maior dos chamados economistas internacionais. Então, explicar qual é o padrão de comércio, né? Alguns aspectos do padrão de comércio são fáceis de serem entendidos. Então veja, por exemplo, clima e recursos explicam com clareza por que o Brasil exporta café e a Arábia Saudita exporta petróleo. Então, cada uma tem um clima diferente e tem a possibilidade de ter recursos naturais diferentes. Então, a Arábia Saudita, lá no Oriente Médio, numa região seca, quente e árida, tem petróleo. E o Brasil, com um clima bom, terra boa, um clima tropical, terra, sol, chuva e abundância de terras, pode produzir o café. Contudo, a maior parte do padrão de comércio não é muito sutil. Então, entender essas organizações por conta de clima e recursos é fácil. Por que o Japão exporta automóveis enquanto os Estados Unidos exportam aviões? Por que existe esse padrão de comércio? No início do século XIX, o economista inglês David Ricardo deu uma explicação do comércio em termos de diferenças internacionais na produtividade do trabalho. Uma explicação que continua sendo uma poderosa reflexão. E aí a gente vai ver isso melhor lá no capítulo 3. No século XX, contudo, explicações alternativas também foram propostas. Então, o David Ricardo fala, olha, o país vai exportar mais aquilo, se a gente voltar, aquilo que ele tem uma melhor produtividade de trabalho, ou seja, trabalho tempo, trabalho recursos é melhor que o outro país. Então, eu produzo roupas de forma mais rápida ou com menos recursos do que um outro país. Então, provavelmente, eu teria que me especializar na produção de roupas. Mas agora no século XX, também agora já no século XXI, que nós estamos caminhando nele, você tem explicações alternativas. Então, uma das explicações mais influentes liga padrões comerciais a uma interação entre os suprimentos relativos das fontes nacionais, como capital, mão de obra e terra de um lado, e o uso relativo desses fatores de produção de mercadorias de outro. Então, de novo, uma das explicações mais influentes atualmente é que a interação entre os suprimentos relativos das fontes nacionais, então, aquilo que o país tem, em termos de fontes, em termos relativos, grana, mão de obra, terra, mas também o seu uso relativo, o uso relativo desses fatores na produção de mercadorias do outro. Então, o uso relativo e o suprimento relativo. Então, isso aí é o que vai explicar mais ou menos. Essas questões mais profundamente, nós vamos ver aí no capítulo 5. Apresentamos essa teoria no capítulo 5. Nós então discutimos o quanto esse modelo básico deve ser estendido a fim de gerar previsões empíricas precisas do volume e do padrão do comércio. Do mesmo modo, alguns economistas internacionais propuseram teorias que sugerem um componente aleatório substancial, junto com economias de escala no padrão de comércio internacional, essas teorias que vão ser desenvolvidas lá no capítulo 7 e 8. Ou seja, alguns economistas propõem teorias que sugerem um componente aleatório substancial,
junto com economias de escala, que essa é uma coisa importante, que quando a gente estiver lá nas aulas à frente, eu vou colocar isso aí como uma coisa interessante que a gente precisa refletir. Ou seja, o comércio internacional hoje ele opera sob padrões de escala de produtividade gigantescas, porque justamente isso permite com que o comércio internacional se justifique em vários setores produtivos e, claro, em vários países. Por exemplo, a China está sedimentando toda a sua economia não só para atender 1 bilhão de chineses, mas para atender outros bilhões de habitantes ao longo da Terra ou ao redor da Terra, que consequentemente podem consumir seus produtos. Então, os componentes aleatórios mais as economias de escala são uma coisa importante que a gente precisa entender como a lógica ou a razão para entender como funciona o padrão do